Imagine um imenso deserto de gelo, isolado no topo do mundo, com apenas 56 mil habitantes e quase nenhuma estrada conectando suas vilas. Para a maioria, a Groenlândia é apenas uma mancha branca ignorada nos mapas. Mas, atrás das portas fechadas do Pentágono, do Kremlin e do Politburo em Pequim, essa ilha é o território mais estratégico do século XXI. Em 2019, o mundo riu quando o então presidente Donald Trump sugeriu que os Estados Unidos deveriam comprar a Groenlândia da Dinamarca. A mídia tratou como uma piada excêntrica, mas a risada parou subitamente quando a Dinamarca respondeu com um não seco, e o Washington, logo em seguida, abriu seu primeiro consulado em Nuuk em décadas. O que eles sabem que você não sabe? Por que o gelo mais antigo da Terra se tornou o centro de uma disputa que envolve armas nucleares, trilhões de dólares em minerais e a nova rota comercial do planeta? Prepare-se, porque o Ártico está aquecendo e sob o gelo está surgindo um novo campo de batalha da geopolítica mundial. Antes de revelarmos o tesouro escondido sob o gelo, faça o seguinte: se você quer entender como o mapa do poder global está mudando, esmaga o botão de like. Se você acha que a Groenlândia deveria ser um país independente, comenta aí embaixo, independência já. E se você não quer ser pego de surpresa pelas crises que vão moldar os próximos 10 anos, inscreva-se e ative o sininho. Vamos mergulhar no alvo de bilhões. Por que a obsessão agora? A resposta curta é o clima, mas não da forma que você imagina. O gelo da Groenlândia está recuando a uma velocidade alarmante e, à medida que ele desaparece, revela o maior tesouro mineral intocado do planeta. A Groenlândia possui as maiores reservas de terras raras fora da China. Minerais como neodímio, praseodímio e térbio. Você pode não conhecer esses nomes, mas eles são o fermento da tecnologia moderna. Sem eles, não existem motores para carros elétricos, não existem turbinas eólicas e, principalmente, não existem mísseis de precisão ou caças F-35. Hoje, a China controla quase 90% do processamento desses minerais. Pequim usa isso como uma arma diplomática, ameaçando cortar o suprimento do Ocidente sempre que há uma tensão comercial. Para os Estados Unidos e para a Europa, a Groenlândia não é apenas uma ilha, é a chance de quebrar o monopólio chinês e garantir a soberania tecnológica. Mas não para por aí. Estima-se que o Ártico guarde 13% do petróleo e 30% do gás natural não descoberto do mundo. Estamos falando de trilhões de dólares em energia que até 10 anos atrás eram inacessíveis, mas que agora estão ao alcance de quem fincar a bandeira primeiro. Mas a disputa não é apenas sobre o que está no solo, é sobre o que está sobre as águas. A China, de forma audaciosa, se autodenominou um estado próximo ao Ártico, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância. O plano de Pequim é a chamada Rota da Seda Polar. Com o derretimento do gelo no verão, a passagem do Noroeste e a rota do Mar do Norte estão se tornando navegáveis. Isso muda tudo. Uma viagem de navio entre Xangai e Roterdã, pela rota tradicional, passando pelo Canal de Suez, leva cerca de 35 dias. Pelo Ártico, esse tempo cai para 22 dias. Menos combustível, menos custos e, o mais importante, longe do controle da Marinha Americana nos estreitos de Malaca e no Mar do Sul da China. Quem controlar a infraestrutura da Groenlândia terá as chaves da rodovia comercial mais eficiente do futuro. A China tentou financiar aeroportos e mineradoras na ilha, mas foi barrada por uma pressão diplomática feroz de Washington sobre Copenhague. A guerra pela logística já começou. Agora olhe para o mapa de uma perspectiva diferente, a de cima. A Groenlândia fica exatamente no caminho mais curto para um ataque de mísseis balísticos entre Moscou e Washington. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram a base aérea de Thule, hoje chamada de Base Espacial de Pitufik. É o posto avançado mais ao norte das Forças Armadas Americanas, equipado com radares de última geração, que são a primeira linha de defesa contra um ataque nuclear. A Rússia, por sua vez, não está assistindo de braços cruzados. Vladimir Putin está remilitarizando o Ártico numa velocidade que não víamos desde o auge da União Soviética.
Bases abandonadas estão sendo reabertas, pistas de pouso para bombardeiros nucleares estão sendo ampliadas e novos quebra-gelos nucleares, os maiores do mundo, estão garantindo que a Marinha Russa domine as águas polares o ano todo. Para a OTAN, a Groenlândia é o porta-aviões inundável que impede que a Rússia transforme o Atlântico Norte em um lago privado. Se a influência russa ou chinesa crescer na ilha, o sistema de defesa do Ocidente colapsa. Mas há um jogador que muitas vezes é esquecido nessa história: o povo groenlandês. A Groenlândia é um território autônomo do Reino da Dinamarca, mas o desejo de independência total é quase unânime entre os locais. O problema é econômico. Atualmente, a Dinamarca envia um subsídio anual de cerca de 600 milhões de dólares para manter os serviços básicos da ilha. Sem esse dinheiro, a Groenlândia quebraria. Para conquistar a liberdade, a ilha precisa de receita própria, e essa receita só pode vir de dois lugares: mineração massiva ou bases militares estrangeiras. Isso cria um dilema ético e geopolítico terrível. Líderes locais são constantemente assediados por investidores chineses e diplomatas americanos. Se a Groenlândia declarar independência amanhã, quem pagará as contas? O medo da Dinamarca e dos Estados Unidos é que a ilha se torne um estado satélite da China em troca de investimentos em infraestrutura, criando uma base chinesa no quintal da América. Ironicamente, o que torna a Groenlândia valiosa é o que ameaça a humanidade. O desgelo que abre minas e rotas marítimas é o mesmo que ameaça elevar o nível do mar em até 7 metros, se toda a camada de gelo da ilha colapsar. Cidades como Nova York, Londres e Rio de Janeiro sentiram o impacto direto das decisões tomadas em Nuuk. A exploração de minérios de terras raras é um processo altamente poluente e radioativo. Os inuites, que vivem da caça e da pesca há milênios, temem que a recorra pelo ouro branco destrua seu ecossistema único. Estamos vivendo um paradoxo. Para construir a tecnologia verde do futuro, como carros elétricos, talvez tenhamos que destruir um dos últimos santuários naturais da Terra. A Groenlândia deixou de ser a periferia gelada do mundo para se tornar o epicentro do novo jogo de poder mundial. O que acontecer naquela ilha nos próximos anos vai decidir o preço do seu próximo smartphone, a segurança das fronteiras da OTAN e até mesmo o mapa das nossas cidades costeiras. A piada sobre comprar a Groenlândia não era sobre imóveis, era sobre sobrevivência nacional. Enquanto as superpotências olham para o norte com ganância e estratégia, a ilha permanece lá, como uma sentinela branca observando o fim de uma era de estabilidade e o nascimento de um mundo muito mais desainçado e competitivo. O gelo está falando, e o mundo finalmente entendeu que quem dominar o Ártico dominará o século XXI. Você acredita que a Groenlândia deveria proibir a mineração para proteger o clima, ou o desenvolvimento é o único caminho para a independência deles? A China vai conseguir superar os Estados Unidos nessa nova fronteira? Comenta sua opinião abaixo, eu quero saber o que você acha sobre esse tabuleiro. Se esse conteúdo abriu sua mente, deixa o seu like e compartilha com aquele amigo que ama geopolítica. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.